Carrossel, aqui é o professor Claudinei Santos e nossa aula de hoje é especialmente para você, aluno do 8º ano da Escola Carrossel, beleza? E o tema que a gente vai trabalhar hoje é Revolução Francesa, pessoal, tá bom? Então acompanhem com o livro de vocês, façam leituras adicionais, é muito bacana esse assunto, de verdade. Veja bem, primeiro a França vivia sobre um poder chamado monarquia absolutista. O rei mandava em tudo e a nobreza e o clero não pagavam impostos, eles viviam na vida boa, vida mansa. Só que houve várias crises, gente. A primeira delas, uma guerra, a Guerra dos 7 Anos, onde a França perdeu para a Inglaterra. Depois teve a independência dos Estados Unidos e os franceses, querendo se vingar da Inglaterra, apoiaram os norte-americanos. Os americanos conseguiram proclamar a independência, mas o prejuízo para a França dobrou. Depois, aí você pensando assim, não pode ficar pior. Ficou. Houve uma crise climática, uma mudança climática e houve um desajuste na produção de alimentos. Uma péssima colheita e a França mergulhou no que a gente vai chamar de as grandes fomes. Gente, estava ficando tenso. O rei não conseguia pagar as contas do Estado, o país estava endividado e para aumentar a arrecadação, ou seja, para manter o padrão da nobreza, o rei simplesmente mandou aumentar os impostos. Exatamente. Mas antes dele aumentar os impostos, ele até tentou fazer com que os impostos fossem cobrados aos nobres e ao clérigo, que você já sabe que o clérigo é o pessoal da igreja daquela época, né? Muito bem. O que aconteceu, gente? O clero e a nobreza fizeram meio que um panelaço naquela época, né? Chamava de Revolta dos Notáveis. O rei, percebendo que não poderia perder o apoio da alta camada da nobreza, fez o que? Resolveu chamar uma Assembleia dos Estados Gerais. Esse nome vai aparecer aí porque é extremamente importante. Assembleia dos Estados Gerais. Qual era a natureza dessa Assembleia? Os Estados Gerais na França simbolizavam as classes sociais, e isso é importante. Só existia 3 classes: clero, nobreza e servos. Tá? Essa pirâmide que você deve estar vendo agora aí nessa imagem que apareceu. O que acontece? Não havia mobilidade social. No topo, o clero e a nobreza correspondiam juntos a no máximo ali 2% da população francesa. Não pagavam impostos, possuíam as melhores terras e eram donas de mais de 80% da riqueza de todo o país. Do outro lado, você vai ter a burguesia, que era o terceiro estado, burguesia, camponeses, artesãos, sans-culottes e uma galera. Todo o chamado povo, né? O terceiro estado era o povo. Descontentes com a situação do aumento dos impostos, a burguesia começou a refletir sobre aquelas ideias da nossa aula anterior, sobre iluminismo. Vocês já devem ter estudado aqui comigo. O que acontece? Durante a aula do iluminismo, nós vimos alguns nomes que defendiam a liberdade de expressão, a liberdade política, a liberdade econômica. E a burguesia começou a se aprofundar e dizer: isso aqui é bom, é isso que a gente vai defender. E começou a se espalhar essas ideias. Só que aí o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais para uma eleição. O que seria decidido? Aumenta ou não aumenta os impostos? Só que a eleição ia ser assim, da seguinte maneira: toda a classe, 3 classes sociais iam ter um representante de cada classe, um clérigo, um nobre e um representante do povo. Então 3 pessoas. E nessa votação, obviamente, você ia ter ali cada um dando o seu voto. Só que nobreza e clero queriam que aumentasse os impostos, uma vez que eles não pagavam nada. Então votaram, né, os dois para que o aumento dos impostos ocorressem. E, obviamente, a burguesia, o representante da burguesia e do povo votou não. Só que, gente, se repetisse 1000 vezes essa eleição, 1000 vezes ia dar o resultado, 2 contra 1. Não tinha como, não era uma votação democrática justa. E aí é que está o problema.
O rei vai ficar furioso. Por quê? Porque nesse momento você vai ter ali um início de uma revolta popular. Porque o terceiro estado não aceitou a votação. O terceiro estado não aceita, então eles saem dessa sala da reunião e vão para uma sala em anexo ao Palácio de Versalhes, uma sala chamada a Sala da Apela, uma sala dos jogos. Se trancam lá. O rei tenta invadir essa sala, é uma verdadeira confusão e os caras transformam a Assembleia dos Estados Gerais em uma Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, os caras começam a pensar uma nova constituição para o país. E aí é que vai ficar intenso o desenrolar da aula, porque nas ruas de Paris o povo começou a ficar ensandecido, pensando, né? O exército real estava na rua, a repressão estava na rua, como sempre acontecia, e aí vai acontecer uma cena parecida com aquela de Guerra Mundial Z, meu irmão. O povo contra o exército real. O exército matava 2, vinham 10 em cima do soldado. E tomaram a Bastilha. E aí pronto, é muito importante, 1789. Marco inicial aí, a tomada da Bastilha é um marco que a gente usa para dizer, ó, agora sim começou a Revolução Francesa. Beleza? Então, tomada da Bastilha, marco inicial da Revolução Francesa. Pronto, agora a gente pode pensar a primeira fase da Revolução Francesa, que a gente vai chamar de Assembleia Nacional. Durante essa fase da Assembleia Nacional, o rei foi obrigado a assinar uma Constituição. E a burguesia conseguiu que fosse aprovada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso é fundamental nessa fase. O parlamento ganhou poder e se dividiu o parlamento em partidos políticos. Existiam os nobres ainda lá querendo que a nobreza, querendo a monarquia absolutista retornasse. A alta burguesia, que a gente vai chamar de girondinos, e a pequena burguesia, que é a baixa, né, dos pequenos comerciantes, tal, que a gente vai chamar de jacobinos. Ó, detalhe, é importante você lembrar aqui, ó, girondinos, alta burguesia, jacobinos, pequena burguesia. Beleza? Muito bem. O que vai acontecer? O rei não vai ficar satisfeito, vai tentar dar um golpe, um contragolpe, né? Já deram um golpe, tiraram ele do poder, deixaram ele meio de canto, tendo que obedecer uma Constituição. Aí ele se junta com os países estrangeiros para fomentar uma contra-revolução e voltar a tomar o poder absoluto. Deu merda. Deu merda. Os jacobinos descobriram Robespierre, Maximilien Robespierre, apareceu aí na descrição o nome dele. Robespierre vai liderar o movimento contra a nobreza. Vai começar a segunda fase da Revolução Francesa, que você vai chamar comigo de a fase do terror, ou a fase da Convenção Jacobina. O Partido Jacobino toma o poder e se coloca aí como uma república, fase republicana. Gente, é uma fase que vai acontecer de tudo. Massacres, vai ser inventada a guilhotina. Todos os opositores do rei serão guilhotinados e, pasmem, o próprio rei e a sua esposa, Maria Antonieta, serão guilhotinados. Eita, essa fase foi assim, de grandes transformações. Até o calendário foi mudado. Os jacobinos ampliaram o nosso conceito de revolução. Para eles, a revolução tinha que ser estrutural, teria que ser completa, radical, irreversível. Mudou o calendário, mudou os hábitos, costumes. Qualquer pessoa que falasse na rua, ó súdito, era considerado traidor. A palavra da agora era, ó cidadão. Você não poderia falar sobre monarquia, não poderia adorar a Igreja Católica como antes. O clero perdeu o poder, perdeu as terras. E uma coisa interessante, esse radicalismo todo para ser implantado, gente, gerou muitas mortes, muito guilhotinamento. Até o pai da química foi guilhotinado, o Lavoisier, tá? Outra coisa importante, atenção, é extremamente importante perceber que essa fase não é marcada apenas por pontos negativos. Vários fatores que foram estabelecidos nesse período contribuíram para um desenvolvimento social, como, por exemplo, a instituição do ensino gratuito obrigatório,
Com o congelamento de preços e salários, pôde-se recalcular o valor mínimo para um cidadão sobreviver. Aboliu-se a escravidão nas colônias, instituiu-se o culto da razão, adotou-se o sistema métrico decimal ao qual usamos até os dias de hoje, o sufrágio universal, ou seja, o voto universal, foi estabelecido. Enfim, até os direitos da nobreza, que eram títulos por nascimento, foram abolidos. Essa fase, que estabeleceu uma república na França, teve altos e baixos e acabou com uma reação chamada Termidoriana, um golpe da alta burguesia. Um momento mais radical. Mas é exatamente por ser muito radical que a Revolução contou com a oposição dos girondinos. Lembra que eu falei da alta burguesia? Os girondinos pensaram, se os pobres, os sans-culottes, lembra desse nome sans-culottes, é importante, tá? A descrição tá aqui, ó, na nossa legenda, tá bom? O que vai acontecer? Os sans-culottes eram o grupo que estava sendo mais assistidos pelos jacobinos. E os girondinos, que eram banqueiros, grandes comerciantes, já estava assim, já para eles a revolução já tinha que ter acabado. Por quê? Quem ia trabalhar, quem ia colher, quem ia limpar as cidades, quem ia fazer a mão de obra barata, quem é que ia trabalhar nas primeiras fábricas? Então os girondinos vão começar a pressionar ali e de forma velada, mas então eles arquitetaram um golpe, certo? O golpe chamado o golpe termidoriano, que foi aonde Maximilien Robespierre foi executado. Esse golpe demorou alguns meses para ser executado. Maximilien teve uma rede de conspiração falsa que foi sendo jogada para o partido começar a entrar em conflito consigo mesmo, e aconteceu então o guilhotinamento do próprio líder do jacobinos, Robespierre. A partir daí assume os girondinos com uma nova fase chamada de diretório, é a terceira fase. Então aqui, ó, para revisar na sua cabeça, tivemos a primeira fase chamada de monarquia constitucional, a segunda fase que é o terror jacobino ou convenção jacobina, e agora a terceira e última fase que é o diretório. O diretório, pessoal, foi aonde a gente pode chamar de retrocesso conservador. Eles voltaram com a ideia de que deveria ter colônia, que deveria ter escravos. Eles voltaram com a ideia de que a escola pública não tinha que ser paga, então tiraram aqueles direitos, todos aqueles direitos que foram assistidos pelos jacobinos. E, consequentemente, você pode imaginar, deu ruim de novo, porque o povo mais pobre e carente da França continuou o processo de revolta, porque os poucos benefícios que eles receberam, inclusive tem um benefício aí que era a taxação do alimento básico. Então, é como se fosse assim, a cesta básica é o alimento que o pobre pode comer. Então, o governo teria que subsidiar, ou seja, pagar parte do custo para que aquele preço fosse sempre justo, o mais baixo possível. Imagine, se no Brasil todo mundo come feijão e o preço do feijão aumenta, a população passa fome. Então, a maneira mais justa é você pensar a produção em larga escala para abastecer as grandes cidades, e você também pensar em que o governo não pode deixar esse preço subir muito. Porque se esse preço subir muito, vai ter crise de fome gerais. No caso, hoje no Brasil, nem tanto, porque a gente tem uma grande oferta de alimentos. Mas é hoje, tá, gente? No Brasil. Mas no Brasil, de 50 anos atrás, o alimento básico era feijão, farinha, café, açúcar, sal. Então a gente vai perceber que todo o país teve esse momento de que o alimento básico da sua população não poderia aumentar muito o preço. Os jacobinos seguraram a parada. Os girondinos foram lá e disse, não, acaba com isso. E aí, mais revolta, tá bom? O fim desse período vai acontecer uma coisa bem interessante que vai ser o tópico da nossa próxima aula, tá? Vai ser quando o diretório convoca Napoleão Bonaparte para fazer parte do governo. Quem era Napoleão? Napoleão era um general de exército, ele era adorado pelos seus soldados, era um cara que tinha um grande prestígio e começava a ser visto como um herói da França, herói nacional. Então os girondinos pensaram, nós precisamos de alguém que tenha muito carisma para tentar dialogar com o povo.
então é chamado Napoleão Bonaparte. Bonaparte, ele não vai ser uma marionete, pelo contrário, quando o Bonaparte percebe que os girondinos queriam fazer dele uma marionete, ele vai tomar as rédeas e vai dar um golpe chamado golpe do 18 Brumário, tá? E aí a nossa aula vai encerrar com o golpe do 18 Brumário, porque no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre a era napoleônica. E aí eu começo falando da ascensão e até a queda de Napoleão, beleza? Eu fico por aqui, grande abraço. Para mais aprofundamentos, leiam o capítulo, leiam sobre a Revolução Francesa. Existem alguns detalhes que a gente você pode me perguntar, pode também deixar aqui nesse blog, que está a descrição aqui embaixo, que é onde eu coloco alguns slides, alguns resumos. Inclusive já tem um resumo lá nesse blog, no Clio 21, sobre a Revolução Francesa, beleza? Grande abraço, façam as atividades. Tranquilidade nessa quarentena. Grande abraço. Valeu.